Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Aqui é o professor João Antônio e nós vamos agora começar a nossa primeira aula do curso de inglês gratuito que eu estou preparando para você. Antes da gente começar efetivamente com a nossa aula, eu queria responder uma pergunta que pode estar agora balançando aí na sua cabeça. Por que fazer um curso de inglês gratuito? Se muitas pessoas vendem cursos de inglês e ganham dinheiro com cursos de inglês. Bom, eu já sou professor, eu ensino informática, matemática em diversos cursos no Brasil, né, e alguns cursos aqui na internet também. E eu já tenho o meu sustento, eu já tenho o suficiente para a minha vida. Sempre quis ser professor desde os 6 anos de idade, então é isso que eu gosto de fazer. E aprendi inglês sozinho, de forma autodidata, lendo livros e escutando música. Eu resolvi então, vendo como as crianças estão se dando mal na escola com o inglês e quantas pessoas gostariam de aprender inglês, mas não têm como pagar por um curso e muitas vezes não conseguem acompanhar a metodologia, o método de um determinado professor ou de uma determinada escola, eu resolvi criar um curso para pessoas que não têm contato com a língua inglesa ou que têm muita dificuldade com outros métodos e outros professores. Este curso, eu prometo a você, será sempre totalmente gratuito, será sempre construído com o maior esforço que eu puder, com o objetivo de fazer todo mundo aprender. A única coisa que eu exijo de você, aluno, é que você queira aprender. Se você não quiser aprender, não adianta nenhum esforço meu. Mas se você quiser, se você estiver interessado em aprender, estiver interessado em ler, escrever e falar inglês, então pode ter certeza que você encontrou aqui alguém que está muito interessado em fazer você aprender, ok? Então é um acordo que nós temos agora. Queira aprender, porque eu estou muito interessado em ensinar da melhor maneira que eu puder, com o máximo de esforço, para que as aulas sejam o mais simples possíveis, o mais completas possíveis, para que você consiga o seu resultado. Aprender inglês um dia foi difícil para você, a partir de agora, eu espero, vai ser fácil, vai ser muito agradável. Vamos começar? Vamos começar agora, trocando a imagem, vamos para os nossos slides. A nossa aula 001 é uma aula que fala sobre frases simples. Frases em português, nós vamos trabalhar com frases em português primeiro. Nas primeiras aulas, você vai sentir meio repetitivo, talvez fácil demais. Se você já teve contato com a língua inglesa, você vai achar até um pouco chato. Mas este curso foi criado em pequenos degraus para que todos os alunos consigam chegar no topo da escadinha, aprender inglês a tal ponto que depois consigam escolher ir para uma escola. Vou pagar uma escola, um curso aprofundado. Agora eu sei inglês, eu sei a base, eu entendo a língua inglesa, eu vou estudar mais. O meu intuito é que você quebre o gelo com a língua e aprenda realmente a lógica da língua inglesa, ok? Então vamos começar com português. Básico do básico, o que eu vou falar parece aula para criança, certo? Mas é o intuito de fazer você aprender mesmo. Então tenha um pouco de paciência, acompanha, vamos fazer devagarinho, passo a passo, ok? Então vamos lá, uma frase simples que todo mundo já pode ter falado alguma vez na vida. Eu jogo futebol, ok? 3 palavras, né? Não estou nem contando aqui. Eu jogo e futebol. 3 palavras. Vamos entender o que elas significam, certo? A palavra eu, ela refere-se a quem está praticando a ação, quem está fazendo a ação. Eu, né? Responda a pergunta. Quem joga futebol? Eu é a resposta, ok? Quem joga futebol? Eu, ok? O que eu estou fazendo? Qual é a ação que eu estou fazendo? Jogar. Então, essa palavra, jogo, representa a ação que está sendo feita. O que é que eu jogo? Ou seja, quem é que está sofrendo a ação? Quem é que está recebendo a ação? Futebol. O esporte, futebol. Então, eu jogo futebol. Alguém pratica a ação tem que ser descrita, que é jogar. E quando você joga alguma coisa.
você joga futebol, joga basquete, joga videogame, essa palavra é quem recebe a ação. Pois bem, nós vamos dar nomes a essas palavras. Quem pratica a ação, quem realiza a ação, é chamado de sujeito. Então, o sujeito de uma frase é quem realiza a ação. Eu jogo futebol. Maria come pão. Maria é o sujeito. Heitor conserta o carro. Heitor é o sujeito. Mateus gosta de bolo. Mateus é o sujeito. Então, o sujeito é quem faz a ação, ok? Futebol é quem sofre a ação. Por isso é chamado de objeto. Existe o sujeito e o objeto, não é? Quem sofre a ação, eu até fiquei aqui na frente atrapalhando, né? Por exemplo, Heitor conserta o carro. O carro é quem sofre a ação. A ação de ser consertado, quem sofre é o carro. Quem realiza é o Heitor, certo? E, finalmente, a terceira palavra é o verbo. O verbo é a ação em si, ok? O verbo é o ato que está sendo realizado. Mateus come bolo. O ato é comer. Mateus é o sujeito. Bolo é o objeto ou complemento do verbo. Então, nós chamamos de sujeito quem realiza a ação, quem faz a ação. Nós chamamos de verbo a ação em si que está sendo feita, a ação que está sendo realizada. E chamamos de objeto aquele que sofre a ação, aquele que recebe a ação. Mateus come bolo. Mateus é o sujeito, comer, come é o verbo, bolo é o objeto, ok? Básico, simples, talvez você já conheça toda essa teoria. Vamos trabalhar com outras frases simples, né? Você come maçã. Quem é o sujeito? Você. É quem realiza a ação. Você faz o quê? Come. Então, olha só. Você é o sujeito. Come é o verbo, a ação. Maçã é o objeto. É quem sofre a ação, ok? De novo, Ana compra pão. Quem compra pão? Ana. Então, Ana é o sujeito. O que Ana faz? Qual é o ato que Ana faz? Comprar. Então, comprar é o verbo. Ana compra o quê? Quem recebe a ação de ser comprado? O pão. Então, o pão é o objeto. Novamente, nós amamos música. Quem ama música? Nós. Sujeito, nós. O que nós fazemos? Nós amamos. É a ação. O que é que nós amamos? Música é o objeto. Então, lembra, uma frase simples. Tem que ter alguém que faça a ação, alguém que receba a ação e tem que ter uma ação no meio. Isso é no português, mas isso também é no inglês. Por isso eu estou sendo tão repetitivo. O jeito de escrever uma frase simples no inglês é basicamente igual a escrever uma frase simples no português. Sujeito, verbo, objeto. Quem faz a ação que está sendo feita e quem recebe a ação. Sempre assim, no português e no inglês, ok? Elas criam gatos. Quem cria gatos? Elas é o sujeito. O que é que elas fazem? Elas criam. É o verbo, é a ação. O que é que elas criam? Gatos. Gatos é quem recebe a ação de ser criado. Gatos é o objeto. No português é assim, no inglês também vai ser assim, ok? Uma coisa que já aviso a você, que é só para a gente ver na próxima aula, a gente vai ver isso melhor, mas os verbos, eles variam na sua forma, dependendo de quem realiza a ação. Por exemplo, eu jogo futebol. Você joga futebol. Tá vendo? Mudou. Você não vai dizer você joga futebol. Fica errado. Eu não vou dizer eu joga futebol. Fica errado. Ok? Zé joga futebol. Nós, eu e você, nós jogamos futebol. Elas jogam futebol. Então perceba que o verbo ele muda de acordo com quem é o sujeito. Ele muda. Ele muda no português e ele também muda no inglês. Porém, no inglês ele muda menos. É mais fácil aprender os verbos no inglês do que no português. No português nós temos muitas variações. Olha, aqui nós tivemos 4, né? Jogo, joga, jogamos e jogam. Então, tem várias formas. No inglês, o verbo também varia, mas varia menos. Então, já estou logo avisando para você não espantar, chegar lá na aula de inglês e dizer
Ah, inglês é difícil porque o verbo varia. O verbo no inglês varia menos do que no português. Então, é mais fácil, né, aprender o inglês, tá? Vamos ver outro caso aqui. Eu estudo inglês. Alan estuda inglês. Bia estuda inglês. Nós estudamos inglês. Eles estudam inglês. Lembrando que esse eles pode ser trocado por Pedro e Mateus. Pedro e Mateus estudam inglês. Tá vendo? O verbo varia. A ação aqui é a ação de estudar e o verbo muda de acordo com quem é o sujeito que está realizando a ação, ok? Tudo isso você já sabia. Tudo isso para você não é novidade. Mas eu gosto de repetir porque isso vai ser o nosso primeiro degrau para a gente poder chegar ao degrau acima, ao próximo e começar o estudo do inglês de verdade, ok? Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Quem é que está faltando aqui? Eu vou escrever 3 frases com um buraco. E a gente precisa preencher, né? Na primeira frase, buraco, falo japonês. Bom, está faltando o sujeito. E por causa do formato do verbo, eu não vou dizer ele falo japonês. É eu falo japonês. Então o que temos aqui? O sujeito está faltando e o sujeito é eu. Pedro, alguma coisa de pizza. Bom, está faltando o verbo, certo? Está faltando o verbo. Que tal botar Pedro gosta de pizza? É um verbo, gostar. A ação de gostar de algo, ok? E o que falta aqui? Elas estudam alguma coisa. Está faltando o objeto. Esse objeto pode ser inglês, matemática, português. Elas estudam física, química, elas estudam gastronomia, elas estudam como cozinhar. Pronto, vamos botar aqui, elas estudam matemática. É o objeto da frase que está faltando. Então lembra disso. Sujeito é quem realiza a ação. Verbo é a ação em si. E objeto é o complemento do verbo. Objeto é quem sofre a ação, ok? Com isso a gente finaliza nossa aula 01. E agora você que está aí, né? Olha só, você que está aí. Você que está aí, terminou a aula, simples, 10 minutinhos de aula. Aqui embaixo, na página da aula 1, você tem as questões. Você assistiu a esse vídeo e aqui embaixo você tem as tarefinhas, as questões. São 9 questões, você vai responder elas, tem a ver com tudo que você viu aqui na aula. E se você obtiver, olha só, se você conseguir no mínimo 7 pontos, essas questões aqui valem 10, se você conseguir no mínimo 7 pontos, passa para a próxima aula, tá tudo tranquilo. Verifica onde errou, claro. Mas se você conseguir menos que 7 pontos, assiste essa aula de novo, tenta novamente. E se você está assistindo a essa aula fora da página onde estão as questões, então eu vou te passar agora o endereço da página onde estão as questões. É esse aqui. Opa, olha só, presta atenção, 001. Pronto. bit.ly/inglês já 001. bit.ly/inglês já 001. Esse é o endereço da página onde esse vídeo está incluído e abaixo do vídeo existem as 9 questões para você responder, para saber se entendeu a aula, ok? Vai ser sempre assim a partir de agora. O vídeo numa página e essa página com as questões embaixo para você saber se você entendeu. Cada degrau vai ser feito no seu tempo, com tranquilidade, com delicadeza, com dedicação. Se você quiser estudar, se você quiser aprender, eu vou estar aqui para ensinar. E a gente vai entrar em acordo e vai ser melhor para os dois, ok? Então, um abraço e até nossa próxima aula.